Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando pela nossa TV Revelare, o estudo da obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Nosso tema do capítulo 2, Manifestações Espíritas, hoje com o assunto Manifestações Inteligentes. Aqui, para pedir para você contribuir, se tornar membro, entre outras coisas, tem sempre ele, Lauro Rodrigues. Bem-vindo. Olá, Beto, boa tarde para você, boa tarde a todos que já estão aqui conosco, você que está participando desse estudo, sejam bem-vindos e que possamos aqui fazer bastante reflexões acerca das manifestações inteligentes. Mas antes, aqueles pedidos, né, pedindo a você que se não se inscreveu, por gentileza, se inscreva, nos apoie se inscrevendo, também se tornando membro, escolhendo um dos valores das faixas que lá está no botão que está aí, seja membro. Você vai escolher o valor que melhor lhe couber no orçamento, que será debitado no seu cartão de crédito. Ou use a nossa chave Pix, como está aqui na tela, caso você queira também contribuir, nos ajudando bastante para podermos retomar, né, o uso dessa plataforma de forma ilimitada, pois que, se vocês observarem, nós estamos usando o plano gratuito, aquele que só tem 20 horas disponível e que é pouco para a quantidade de conteúdos que nós temos aqui de estudos. Por isso, estamos gravando muito mais vídeos, tá? Também pedir a você para ativar o sino de notificações, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos, esse vídeo, todos os vídeos que estão em nossas playlists. Convide mais um a vir se inscrever, também convide a ele a se tornar membro, fazer parte desse grupo de estudos das obras de Allan Kardec. Beto Ramos. Muito bem, Lauro Rodrigues. Lembrando que em Manifestações Espíritas, nesse capítulo 2 da obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, nós falamos sobre a ação oculta, que faz parte dessas mesmas manifestações. Essa ação oculta, ela acontece muitas vezes à nossa revelia, sobre o nosso pensamento, quando os espíritos nos solicitam a fazer tal ou qual coisa. E nós ali cremos agir espontaneamente, mas, na verdade, nós não fazemos mais do que ceder a uma sugestão estranha. Por isso, de ordinário, são eles que nos dirigem, não nos esquecendo da questão da sintonia e da preferência. No encontro passado, falamos sobre as manifestações ostensivas. Ostensiva por quê? Porque elas se diferem das ocultas. As ocultas à nossa revelia. As ostensivas ou patentes são aparentes, os espíritos estão se mostrando de fato. Mas também falávamos sobre as manifestações físicas, que são aquelas que denominadas e que se limitam aos fenômenos materiais, ruído, movimento, deslocamento de objeto. Hoje a gente conversa sobre manifestações inteligentes. Vamos compartilhar, o Laurinho está compartilhando o Kindle e eu lendo aqui a obra física. Portanto, manifestações inteligentes. Se os fenômenos de que acabamos de falar se tivessem limitado a efeitos materiais, não há dúvida que se poderia tê-los atribuído a uma causa puramente física, a ação de algum fluido, cujas propriedades nos são ainda desconhecidas. O mesmo não se pode dizer quando eles oferecem sinais incontestáveis de inteligência. Ora, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. É fácil distinguir-se um objeto que se agita, um movimento simplesmente mecânico, de um intencional. Se esse objeto, pelo ruído ou pelo movimento, faz um sinal, é evidente que há a intervenção de uma inteligência. Como a razão nos diz que o próprio objeto material não é inteligente, concluímos que ele é movido por uma causa inteligente estranha. Tal é o caso dos fenômenos de que nos ocupamos, Laurinho. Fica, né, bem claro para nós. Kardec até vai usar a analogia do sino, né? Quem ver um sino badalando vai imaginar assim, pode ser a ação de um vento, pode ter uma pessoa, né, movimentando esse sino, mas quando certifica-se de que não tem ninguém lá,
e esse sino bate, até aí tranquilo. Mas, por exemplo, quando esse sino começa a produzir uma melodia nas suas batidas, não vamos atribuir isso a um fenômeno natural, como, por exemplo, a ação do vento. Não tem nenhuma pessoa ali movimentando esse sino. Então, vamos atribuir a quê? A uma força oculta. Então, já que ele está produzindo uma melodia, precisa de uma inteligência por trás. Então, essa inteligência é que está provocando o fenômeno. O Kardec sempre usa o axioma, né? Sempre que nós observarmos um efeito inteligente, há de se ter uma causa inteligente por trás. É um axioma. A própria razão nos leva a pensar assim, né? Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Então, nesse caso, as manifestações inteligentes, Kardec chega quando falam para ele dos movimentos das mesas, ele diz nada, além do que o próprio magnetismo pode explicar isso. A eletricidade, enfim, né, pode produzir esse fenômeno de movimentar objetos. Mas quando ele chega e vê mesa respondendo perguntas, aí ele fala, opa, então agora já mudou, né, o panorama. Porque, né, até que prove que uma mesa tenha sistema nervoso e tenha cérebro, né, então não vou admitir que seja a mesa inteligente. Então, há de se ter um ser inteligente por trás, comandando essa mesa. Então, Kardec foi muito racional. Né? Para muitos, esses fenômenos passavam como simples divertimento. Para Kardec, para pessoas sérias, viram muito mais que isso, que havia uma força oculta por trás, né? E essa força oculta, ela é dotada de uma inteligência. Aí está as manifestações inteligentes. Então, por exemplo, lembram quando nós comentamos as irmãs Fox, naquela perturbação toda, que elas começaram a provocar batidas na parede, elas batiam, de lá respondia? Ela batia, respondia, e depois, a partir, ela começou a fazer perguntas e que foram respondidas por sim ou por não, né, como batidas simples, duas, por exemplo, sendo não, uma sendo sim, por exemplo. Chegaram a descobrir que havia alguém enterrado e que havia sido assassinado. Né? Então, veja que foi uma manifestação inteligente. A qualquer um poderia dizer assim, não, mas isso aí é o acaso. Então, tá, o acaso responde questões e ainda mostra que tem restos mortais enterrados no sótão da casa. É lógico pensar que o acaso, né, é tão inteligente. Ou, se quiser chamar o acaso de espírito, pode chamar, mas entendendo que é uma inteligência oculta que está ali provocando o fenômeno. Beto? Muito bem. E nesse sentido, a frase que terminou esse texto foi: tal é o caso dos fenômenos de que nos ocupamos. Ou seja, do que o Espiritismo se ocupa, na verdade? Ele se ocupa das comunicações, de dialogar, de promover intercâmbio. Porque o Kardec deixa claro aqui, se fosse só barulho, manifestação física, se iria procurar leis da física, da química, da alguma coisa aí, leis materiais. As leis que regem esses fenômenos aqui são outras. Então, na realidade, os espíritos utilizaram de um subterfúgio para chamar a atenção para poder se comunicar. Até porque a evolução dessa comunicação, ela começa lá no barulho, como o Laura acabou de mencionar, mas ela vai coadunar lá na escrita. Aí você vai ter escrita direta, escrita indireta, mecânica, semimecânica, e por aí vai, os vários meios, ela vai terminar lá no intercâmbio. Ou seja, essas inteligências, e quando a gente diz inteligência, a gente não quer dizer sabedoria. Os espíritos sábios, superiores, são aqueles elevados na hierarquia. Mas, de simples e ignorante até o espírito puro, todos são inteligências. E é por isso de que nós nos ocupamos dessas comunicações e desses intercâmbios. Em razão
de que também, né, não há uma lei de causa e efeito. Ele usou um axioma. Né? Ele vai dizer, né, todo efeito tem uma causa. Mas ele não disse que nós sabemos todas as causas dos efeitos. Portanto, não é algo regular. Mas ele vai dizer que, como um axioma, toda causa inteligente, todo efeito inteligente possui uma causa inteligente, ainda que não saibamos. Tanto que ele criou uma estratégia para tentar identificar o espírito comunicante, pela linguagem, entre outras coisas. Né? Temos lá a escala espírita, verificamos uma série de coisas. Então, é erro, é equívoco entender que quando Kardec fala o que fala, com relação a causa e efeito, ele está falando em lei. Não. Você pode averiguar isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele deixa muito claro, ele usa essa palavra, é um axioma. E axioma, a causa, ela existe, mas ela é improvável. Ué, mas o Espiritismo não provou a causa? Não. Você tocou, pegou na alma imortal? Ninguém tocou e pegou em alma imortal. Mas a gente conversa com uma alma imortal, porque ela vai contar a sua história. E nós temos Deus, que é a causa primária, mas que nós não conseguimos provar pelos sentidos humanos a existência de Deus. Nós temos que ter outras estratégias, outros meios para provar a existência de Deus. Então, Kardec não fala de algo regular e repetível, né? Ele está falando de um axioma do ponto de vista filosófico. Prosseguindo no texto, se as manifestações puramente físicas de que acabamos de falar são de natureza a nos captar o interesse, com maior razão tal se daria quando elas nos revelam a presença de uma inteligência oculta, pois que então não é mais simplesmente de um corpo inerte que temos diante de nós, porém um ser capaz de nos compreender e com o qual podemos estabelecer uma troca de pensamentos. Concebe-se então que o método de experimentação deve ser completamente material e que nossos processos de laboratórios são impotentes para explicar fatos que pertencem à ordem intelectual. O método de experimentar é material. Os nossos processos de laboratório comuns, física, química, biologia, não são suficientes. Eles são impotentes. Eles não conseguem explicar. Por quê? Porque os fatos que estão ocorrendo estão pertencendo a uma ordem intelectual, que é pensamento e vontade do espírito. Não se podem cogitar aqui análises nem cálculos matemáticos de forças. É precisamente esse o erro em que caiu a maior parte dos cientistas. Julgaram-se em presença de um desses fenômenos que a ciência reproduz à vontade. O que a ciência reproduz à vontade pertence à lei de causa e efeito, lei que rege o mundo material. E o Kardec está dizendo, é precisamente esse erro em que caiu a maior parte dos cientistas, porque julgaram-se em presença de um desses fenômenos que a ciência reproduz à vontade, e sobre o qual se pode operar como sobre um sal ou um gás. Não que isso lhe diminua o saber e a capacidade. Mencionamos apenas que se enganaram, crendo poder colocar os espíritos em uma retorta, como o espírito do vinho. Os fenômenos espíritas, tanto quanto as questões da teologia e da metafísica, não são da alçada das ciências exatas. Lauro Rodrigues. E aí fica bem claro para a gente diferenciar o que é da alçada da nossa ciência. O Beto, né, evidenciou na fala dele. Os nossos instrumentos, os nossos aparelhos não são apropriados para experimentar, para observar. Qual aparelho, então, que nós vamos ter? O que nós vamos convencionar, o que é convencionado, chamamos médiums. Esses são um instrumento no qual qualquer estudioso da doutrina, qualquer pessoa, pode entrar em relação com os espíritos. Se não houver um médium, fenômeno nenhum vai ocorrer, nem manifestações físicas e nem as manifestações inteligentes. O que é da alçada da ciência, a ciência experimenta quantas vezes quiser, observa, a bel prazer,
mas do Espiritismo há uma série de condições para que se possa observar. Né? Eu posso aqui citar pelo menos duas. Uma é ter uma finalidade, é uma utilidade. Outra é o recolhimento. Um recolhimento, né? Uma seriedade para que ocorra o fenômeno. E aí, quando eu digo seriedade, eu entendo aqui querendo lidar com espíritos sérios, né? Se for para fazer a coisa frívola, também vai dar certo, só que aí é problema, né? Mas abstraindo essa ideia, então, e como que nós vamos observar isso? São os espíritos que vão querer, ou não. Não somos nós. Nós nos colocamos, nos preparamos, nos colocamos em condições mais apropriadas possível, adequadas possível. Mas são eles que vão decidir, né? Então, por isso que eu disse que o primeiro ponto é ter uma utilidade. Belo. Não sei se o Belo... chegou. Não, tá, tô aqui, Laurex. Então, nós encerramos aqui, nesse nosso encontro, sobre as manifestações físicas. No próximo, sobre as manifestações inteligentes, desculpe. No próximo encontro, a gente vai falar sobre as manifestações aparentes. Quero agradecer a Deus e aos bons espíritos, a todos que estiveram por aqui, quem mais assistir esse vídeo proximamente. Agradecer ao Lauro pela paciência, a quem eu devolvo dizendo que nós nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, Beto. Muito obrigado. Obrigado a você que está conosco, né, participando desse estudo. Faça os seus comentários antes de encerrar esse vídeo. Caso tenha encerrado e você se lembrou de algo, vá lá nos comentários abaixo da descrição do vídeo e deixe seus comentários, faça suas perguntas, concorde, discorde, critique, elogie, dê suas sugestões. O importante é participar do estudo, pois que não somos professores de espiritismo, somos todos aprendizes, estudantes, tá bom? Convite para que às 18 horas, daqui a pouco, nos reunamos novamente para o estudo continuado da obra O Céu e o Inferno. Estudamos a obra original, a de 1865. Obrigado, fiquem com Deus.